Por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 13. Eu estou muito honrado de estar aqui essa noite, no aniversário do meu amigo, irmão há muitos anos, o apóstolo Nelson. A Bíblia diz que os passos do amigão são confirmados pelo Senhor, e até aqui Deus tem confirmado os seus passos, vai continuar. Para mim é uma honra, viu, meu amigo? Está aqui o seu aniversário. Deus te abençoe, Deus te guarde. Queridos, eu sei que nós estamos num momento de festa. Você aguenta me ouvir 20 minutos? Diga amém. Gente, vocês estão de parabéns, porque esse aí, quando cantou, estava sozinho na igreja. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês. Gênesis capítulo 21, versículo 13. Diz assim o texto: mas também do filho desta serva farei uma grande, porque ele é da tua descendência. Outra tradução: porque ele é da tua semente. Vamos para o centro. Apóstolo, também mando saudação do meu pai, pastor Rodeci, parceiro do meu Sorocaba, e ele mandou um abraço para o senhor. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Mas olhe para cá, por favor. Escute. Você é objetivo e fiel à palavra que o Senhor ministrou em meu coração essa noite. Esse texto que nós acabamos de meditar, no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, versículo de número 13. Esse texto está falando de Abraão, está falando de Agar, Ismael e Sara. Para nós entendermos rapidamente o texto que a gente leu, quando a gente volta um pouco atrás, no capítulo de número 12 de Gênesis, Deus chama Abrão e diz: Abrão, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aí Deus continua falando com ele, no capítulo 12, versículo 2 em diante, e Deus diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A primeira coisa que a gente precisa entender, quando Deus faz uma promessa a Abrão, Deus começa a dizer para ele: quem te abençoar vai ser abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado também. Então observe, Abrão saiu debaixo de uma promessa de Deus. Se a gente parar para entender o texto, a gente vai entender que quando Deus chama Abrão para sair do meio da tua parentela, e Deus diz: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aí Deus fala: eu engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção. Deus não fala para Abrão aonde ele iria. Abrão não perguntou por quê, para quê, quando e onde. Abrão acreditou na promessa que Deus havia lhe feito. Deixa eu te falar uma coisa: toda pessoa que está debaixo de uma promessa, ele não tem direito de questionar e nem de reclamar. O único direito que ele tem é de acreditar em quem fez a promessa e vai fazer o milagre acontecer. Aí a gente conhece todo o texto. A gente chega no capítulo 21, no capítulo 13. A gente conhece a história que Abrão pega seu sobrinho chamado Ló e leva Ló consigo. Chega numa determinada cidade, a cidade é pequena, não dá para sustentar os pastores de Abrão e Ló. E agora Abrão olhou para Ló e disse assim: olha, para que não haja contenda entre eu e você. No capítulo 3, versículo 5 em diante: se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda; se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. O que é que eu preciso entender aqui? Quando Abrão deixa Ló escolher o caminho que ele quer ir, Abrão está dando uma lição para Ló e está dando uma lição para nós. Primeiro, quem tem promessa não tem medo de perder lugar e nem posição. Alguém não pegou isso aqui? Quem tem promessa não tem medo de perder lugar e nem posição. A promessa era para Abrão, e Abrão deixa Ló escolher o caminho que ele quiser ir. Segundo, Abrão estava ensinando a Ló: aonde eu for, aonde eu chegar, a promessa de Deus vai me acompanhar. Levante uma das tuas mãos
aplauso quem tem promessa e glorifica o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu já vou começar a finalizar a mensagem. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para alguém aqui: não tenha medo de perder lugar e nem posição, porque aquilo que é teu ninguém toma e ninguém tira. Ó glória! Aquilo que é teu ninguém toma, mas ninguém tira. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Se tem alguém que está tentando tomar o teu lugar, aquilo que é teu, está perdendo tempo. A promessa é tua, a chamada é tua. Olha que coisa interessante, a gente cantar. Abraão deu uma olhada para assim, ó. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão está dizendo assim: olha, aonde eu chegar, a bênção de Deus vai me acompanhar. Alguém vai pegar isso aqui? Não existe cidade ruim, não existe lugar ruim para quem está debaixo de uma promessa. Oh glória, eu vou falar de novo aqui, apóstolo. Abraão vai para o deserto de Merri, e o deserto de Merri não floresce, mas por estar debaixo de uma promessa, o deserto começou a florescer. Receba essa palavra. A terra pode estar seca, mas se você está debaixo da promessa, a terra vai florescer para a glória do Eterno. Escuta o que eu vou te falar. A Bíblia diz que Abraão se separou de Ló. Aí a Bíblia diz que Ló é sequestrado. A gente conhece todo o texto. Abraão reuniu 318 homens. No capítulo 14, Ló tirou Ló da mão dos inimigos. No capítulo 15 de Gênesis, versículo 1, Deus se manifesta a Abraão e diz: eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo. Quando Deus disse isso a Abraão, Deus diz assim a Abraão, Deus diz assim a Abraão: grande será a sua herança. Segura isso aqui. Como é que Deus faz uma promessa para um senhor que não tinha filhos? Grande será a tua descendência. Olha que coisa forte. Quando Deus fala para Abraão no capítulo 15, versículo 2 em diante do Gênesis, grande será a tua descendência, Abraão diz assim: Senhor, como grande será a minha descendência se eu não tenho filhos? Abraão estava esquecendo quem estava falando com ele. Quem não pegou isso aqui? Abraão estava esquecendo quem é que estava falando com ele. Deus, quando fez uma promessa, Deus não perguntou se Abraão podia ser pai ou não. Deus apenas fez uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, Ele não está perguntando se tu tem condições ou não. Ele está dizendo: eu estou prometendo e você precisa crer na minha palavra. Aí Abraão dá um jeitinho aqui, eu já vou chegar no capítulo 21. Abraão dá um jeito e fala assim: Senhor, eu tenho um menino chamado Eliezer, esse será o meu herdeiro. Deus diz negativo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Deus estava fazendo a promessa para o velhinho, dizendo que ele seria pai. Olha que coisa interessante. A gente pula para o capítulo 16 de Gênesis, aí você vai entender que Sarai, na época não era Sara, era Sarai. Ela pega uma moça para se deitar com Abraão, chamava Agar, que significava fugitiva, e dá para se deitar com Abraão. Nesse relacionamento ela fica grávida do menino chamado Ismael. Oh, que coisa interessante. A Bíblia diz que depois que Agar ficou grávida, ela começou a bater de frente com a sua senhora. Por quê? Ela estava grávida e Sarai não tinha filhos. Só que Agar esqueceu que por mais que ela tinha filho, a autoridade continuava sendo Sarai. Alguém pegou isso aqui ou não? Oh, eu já vou dar só um leque, só abrir um parênteses aqui. A gente pode cantar mais do que a nossa autoridade, a gente pode pregar mais do que a nossa autoridade, a gente pode conhecer mais do que a nossa autoridade, mas a gente continua da bênção debaixo da nossa autoridade. Eu só quero abrir um leque para alguém aqui. Oh, glória seja dada ao Senhor. Honre a tua autoridade e a bênção de Deus chegará para a tua mão. Posso ver o que a Bíblia diz? Já vou chegar no capítulo 21. Pega no teu externo. Sabe o que o texto diz? Que Agar foge da sua senhora. Eu estou vendo o capítulo 2 para você entender. Quando ela foge da sua senhora, o anjo brava para ela e diz assim: Agar, para onde tu está indo? E ela diz: eu estou fugindo da minha senhora. O anjo olhou para ela e disse assim: olha primeiro, volta para a tua senhora. Segundo,
uma grande. Segura. Para Ismael se tornar um braço forte, Agar teve que resolver o problema que tinha deixado lá atrás. Quer ver? Tem gente que está dizendo: eu estou debaixo de tanta promessa, até agora eu não recebi nada. Deus está dizendo: tu precisa resolver o que você fez lá atrás. Aí não entendeu? Olha o que o anjo diz: volta para a tua senhora e humilha-te diante dela. O anjo estava dizendo: a bênção só será completa depois que você reconhecer a sua autoridade. Por favor, eu vou pedir uma vez só, pegue na mão de alguém e diga assim: ó, reconheça a sua autoridade. Diga aí, diga. Pelo poder que rolou, glória seja dada ao Senhor. E o que ela faz? Ela volta para a tua senhora. Aí a gente viu no capítulo 17, versículo 5, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Capítulo 17, versículo 15, Deus muda de Sarai para Sara. Capítulo 17, versículo 16, Deus diz que Abraão seria pai. Capítulo 17, versículo 17, Abraão sorriu da promessa. Eu quero que você entenda uma coisa: vai ter promessa que Deus vai me fazer que vai parecer piada. Algumas pessoas não vão acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar na tua chamada. Acredite em você que foi Deus falou com você. Tem hora que a gente assim, como é que é? Deus falou isso que vai fazer na minha vida. Aí tem hora que a gente acredita na chamada dos outros, a gente acredita na promessa dos outros. Isso é louvável, mas você tem que acreditar naquilo que Deus prometeu para a tua vida. Oh glória, eu não quero nem saber se eu tenho condições ou não. Eu vou acreditar naquilo que Deus me prometeu. Ele vai cumprir. Oh glória, se ele fez um peixe carregar profeta, se ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, se ele abriu a janela do céu, então ele vai cumprir tudo aquilo que ele me prometeu. Quem tem promessa para adorar o nome do Deus? O nosso problema é que a gente às vezes não acredita. O nosso problema é que a gente acredita naquilo que é dos outros, mas a gente não consegue crer naquilo que Deus falou para a gente. Mas vamos lá? Capítulo 18. O anjo vai até a casa de Abraão e diz: Sara será mãe. Sara sorriu da promessa. O anjo diz: daqui a um tempo estará amamentando um filho. Pula o capítulo 19, capítulo 20. Nesse meio tempo já tinha nascido Ismael. Capítulo 21, verso 9 de Gênesis. Sara está fazendo uma festa com Abraão para desmamar o menino. Aí chega no texto que a gente leu para eu terminar. Quando está fazendo a festa, Ismael brinca com Isaac. No capítulo 21, versículo 9 de Gênesis, o texto diz que ele zomba de Isaac. Quando ele zomba de Isaac, Sara disse: Abraão, pega essa escrava e manda embora. Mas engraçado que enquanto ela não tinha filho, o filho da escrava serviu. Pega isso aqui. Enquanto ela não tinha filho, o filho da escrava serviu. Mas depois que Deus deu o filho dela, o filho da escrava não servia. Ah não, gente. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não sei, eu não gosto de ficar contando história, eu gosto de palavra. Quem gosta de palavra, diga glória a Deus. Eu preciso abrir um parênteses. Eu estava conversando com meu pai hoje lá em Sorocaba, e eu estava dizendo: engraçado, enquanto Sara não tinha filho, Ismael serviu. Mas depois que Deus dá o filho para ela, Ismael não servia mais. Infelizmente é assim. Enquanto a gente tem para oferecer, a gente serve. Enquanto a gente tem para dar, a gente serve. Enquanto a gente não tem um deslize, é homem de Deus, é mulher de Deus. Aos religiosos carrega para baixo e para cima. Mas quando acontece alguma coisa, não serve mais. Oh glória seja dada ao Senhor. Mas aquele que está debaixo da promessa não fica desamparado. Alguém me pegou isso aqui? Aquele que está debaixo da promessa não fica na mão. Eu estou dizendo para alguém aqui: se alguém me abandonou, esqueceu de você quando você mais precisou, Deus está dizendo: eu te carreguei na
E Deus está dizendo: eu não me esqueci daquilo que lhe prometi. Suporte essa fase difícil, porque vai chegar o tempo de você ter Chega no versículo 13 e termina. Capítulo 21, verso 13. Quando Abraão ouviu Sara mandando o menino embora, apóstolo, quando Abraão se entristeceu, Deus falou para Abraão: mas também do filho desta serva farei uma grande. Ô bispo, sabe por que Deus falou farei uma grande nação? Deus termina dizendo: porque ele é da tua descendência. Era Deus dizendo: Abraão, a promessa que está em você passou para o seu. Eu creio, meu Deus. Não. A promessa foi hereditária. Eu vou profetizar aqui para pai e mãe: vai dormir tranquilo, porque o que está em você vai chegar nos teus filhos. Eu falo pelo poder da palavra de Deus. Pastor está na biqueira, não tem problema. Pastor está na boca de fumo, não tem problema. Pastor está na cachaça, não tem problema. Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Oh glória! Alguém recebe essa palavra essa noite aqui? Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguém pode glorificar o Deus de Israel essa noite aqui, não? Olha para cá. Se fosse hoje, Abraão não ia dar vaca, não ia dar boi, não ia dar nada. Abraão deu um odre de água para a mulher. E ela carrega o menino e vai embora. Sabe o que o texto diz? Que ela foi para o deserto. Todo cumprimento de promessa precisa passar pelo deserto. Lá falarei no seu coração. Oséias 13:5. Eu te conheço, rapidinho do horário. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Olha para cá. Quando ele vai pro deserto, Agar está chorando, deixando o tipo de flash. Teologicamente a 200 metros diz: eu não posso ver o menino morrer. Ela esqueceu que o menino tinha uma promessa. Não é porque você tem promessa que você vai passar perrengue, vai passar. Não é porque você tem promessa que você vai ser humilhado, vai ser humilhado. Não é porque você vai ter promessa que você não vai passar por luta, vai passar por luta. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencer. Olha, eu estou sentindo Jesus aqui. O detalhe é agora, para terminar, o detalhe é agora. Ó, o detalhe é agora, para encerrar. Quando o texto está distante de tiro de flecha, ela diz assim: Agar, não temas. Deus ouviu o rapaz aonde ele estava. Deus ouviu a voz de quem tinha. Deus não ouviu a voz da mãe, Deus ouviu a voz do filho. Sabe qual é o falou para ela? Ergue ele pela mão direita. Quando ergueu pela mão direita, sabe o que aconteceu? Deus abriu os olhos dela e ela enxergou um poço de água. Alguém não pegou? Ela enxergou um poço de água. Isaac teve que cavar, mas para Ismael o poço já estava. Ah, você não pegou isso aqui? Não. Isaac teve que cavar, mas para Ismael o poço estava aberto. Oh, glória seja dada ao Senhor. E a pergunta é: por que é que Deus não deixou Abraão? Escute eu falar mais um pouquinho, por favor. Por que é que Deus não deixou Abraão dar riqueza para Ismael? Sabe por quê? Porque Deus enriqueceu Ismael no deserto e ninguém podia jogar na cara de Ismael: só está rico porque o pai deu. É Deus dizendo: está rico porque eu tinha
serpente. Deus vai te deixar ir para o deserto no meio de serpente. A serpente, oh glória, eu vou falar isso aqui para terminar, porque tem gente que é serpente, não tem coragem de falar na nossa cara, fala pelas costas, faz parte do deserto. Vai ter pessoas que vai estar do teu lado e vai tentar acabar com você, só que não vai conseguir tocar em você. Toma a ferramenta para a palavra não prosperará. Para quem está debaixo de uma promessa, quem tem promessa fica de pé. Quem tem promessa fica de pé. O Senhor te trouxe nessa festa para te dizer: não tem macumba, não tem inveja, não tem demônio, não tem praga lançada. Você está debaixo de uma promessa. Que és meu Deus. Ô Ismael, eu sei que a vontade é de parar, porque tem hora que a gente não entende o processo. Eu encerro aqui, deixa eu preciso falar isso aqui. Vem muito forte na minha mente. O meu pai, ele é o segundo pastor da igreja de Renovação em Cristo, em Sorocaba, o pastor Daniel Leite. E eu me lembro agora, preciso falar isso aqui, porque alguém precisa ouvir isso aqui. Nós morávamos aqui em Salto, ô bispo, e nós morávamos de favor. A gente dependia de luz do vizinho, de água do vizinho, no bairro São Judas. Você sabe uma coisa que me marcou? Meu pai fazendo o culto da casa. Nós morávamos em 2 cômodos, eu, minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos, Alé e o Eliezer. E fazendo o culto. O culto terminou, o pessoal foi embora. Tinha a janela e o vitrô, só que não tinha vidro. Meu pai recortava com papelão e colocava. E quando terminou aquele culto, deu um vento, os papelões saiu da porta, caiu. O meu pai me pegou no colo, cantor, e disse assim: Eliseu, hoje a gente mora de favor, só que Deus falou comigo quando você estava no ventre da tua mãe, que a sua história seria diferente. E ele disse assim para mim, assim, ó: papai hoje não tem condições de dar o que vocês precisam, mas uma coisa eu tenho, uma promessa e uma fé inabalável. E o meu pai disse assim: a minha oração é que Deus me conserve com vida, para eu ver as promessas se cumprir na tua vida, meu filho, na vida da sua irmã e do seu irmão. Oh glória, os anos se passou, a gente já não mora mais de favor para a glória de Deus. Oh glória, com toda humildade eu vou falar isso aqui, Deus sabe disso. Já tem metade do Brasil pregando para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Hoje meu pai está bem, minha mãe está bem, meus irmãos estão bem, e eu estou bem. Sabe por quê? Por causa de uma palavra. O Senhor te trouxe aqui em Campinas, oh glória, às 23 horas e 16 minutos, para você ouvir essa palavra. Do jeito que está, não vai ficar. Haverá uma viravolta. Eu estou profetizando nesse altar. Levante a mão para o céu e eu termino. Vamos orar. Uramacala Rassúria. Pessoas estão saindo daqui hoje carregadas de promessas. Uramacala Macho. Não vai ficar envergonhado. Deus vai honrar. Remidiomi nasceu remar. Daria cominar a Súria. Remidiomi de revai. Atacando teio revasse. Remídio que eu acel. É uma dutitéria come na raia. Remídio na calabachore barraia. Remídio faio derrame assim.
história, a descendência de Ismael, as bênçãos que Ismael conquistou, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida desse homem e dessa mulher nessa noite. Está escrito em Hebreus no capítulo 10 e verso 23: retenhamos firme na confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. O Senhor prometeu, o Senhor cumprirá para a tua glória. Nós abençoamos o teu povo, nós abençoamos a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor bem forte. Aplauda o Senhor. Vamos dar assento, por favor. Você está sendo aqui abençoado essa noite? Diga glória a Deus. Diga assim comigo: meu Deus. Está falando comigo: meu Deus cumprirá todas as suas promessas se eu permanecer fiel. Aplauda o Senhor pela vida do apóstolo.